Alô, queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma estudada aqui sobre a diferença entre livro dos vivos e livro da vida. É que na palavra do Senhor ela diz livros no plural e não livro no singular. Então há diferença entre livro dos vivos e livro da vida. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós temos que estudar, tirar conclusões como num todo e não apenas em versículos. Se tem diferença, se existe mais de um livro, então há diferença. Senão, Deus não colocaria no plural livros, e sim livro. Tá bom? Então, vamos ater com muita atenção, tá bom? Porque muitos têm a mania de dizer que o livro da vida é referente à perda, que Deus pode riscar o nome das pessoas do livro da vida. Se elas não andarem no caminho do Senhor, Ele riscará. E vou mostrar a vocês que não existe riscar o nome do livro da vida de pessoas de salvação. Fala de vida aqui na terra. O Senhor está falando de muitos outros versículos. Vamos lá, é melhor que a gente vai ler tudo mais explicadinho. Vamos lá, meus queridos, vamos dar uma lida aqui entre livro dos vivos e livro da vida. Há diferença. Vocês só vão entender isso estudando toda a palavra. Mas vamos em Êxodo, capítulo 32, onde há muito debate entre teólogos falando sobre esse mesmo tema. Percebam que Moisés, no Êxodo 32, estava levando o povo a caminho de Canaã, no deserto. E existia ali muitas pessoas pecando. Tinham um mandamento, eles tinham visto. O povo hebreu viu as maravilhas de Deus, abriu o mar vermelho, caiu o maná dos céus, e o povo sempre de dura cerviz. O povo começou, aí Moisés subiu para falar com Deus, conversando com Deus, enquanto estava fazendo as placas dos 10 mandamentos, né? Deus escrevendo com o dedo. E esse povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, como se fosse representar Deus. É assim que começa a idolatria. E então Arão atendeu o povo. Arão atendeu o povo. E fez. Pegou ouro de algumas pessoas ali, fundiu e fez o bezerro de ouro. E o povo começou a fazer altares para o bezerro de ouro, e Deus viu isso. E falou que ia eliminar aquele povo. E resumindo, Moisés falou o que então? Senhor, não faça isso com esse povo. O povo que o Senhor tirou da escravidão do Egito. O que as pessoas vão falar? O que os ímpios vão falar? O que as pessoas vão falar? Deus tirou ele do Egito para poder matar no deserto. Né? Aí está dizendo assim, Êxodo capítulo 32. Mas agora eu te rogo, Moisés falando com Deus, perdoa-lhes o pecado, senão risca meu nome do livro que Deus escreveu. Respondeu o Senhor a Moisés, Deus, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Bom, é aí que está o debate dos teólogos, quando diz, olha aí, Deus falou, quem pecar contra mim riscarei do livro. Eles falam que é o livro da vida, da salvação, como se Deus não soubesse que tem pessoas que no final, aqueles que vão crer e que não vão crer, que o próprio Deus predetermina isso. Tá? Então, a salvação é algo que você perde. Ora ganha, ora perde. Ora ganha, ora perde. Quer dizer, o sangue de Cristo não serve para nada. Essa é a grande verdade. Não tem poder algum sobre a carne humana, sobre o pecado. É isso que as pessoas colocam. Né? Mas tudo bem, não vou colocar o meu entendimento, não. Vamos estudar, vamos ler. Aqui está falando, não é desse pecado. Ele está falando da dura cerviz do povo. Então eu fiz até um apanhado aqui, para vocês prestarem atenção. Olha só. Em Êxodo capítulo 32, Arão preparou tudo para a idolatria do povo hebreu, porque foi o povo que pediu. Isso eu que escrevi, tá? A pedido deles mesmo, pois esse povo estava aflito pela demora
de Moisés, que Moisés estava demorando, o povo estava aflito. E o que me parecia, a minha opinião, o que me parecia, que o povo estava mais idolatrando a Moisés do que o próprio Deus, porque estava preocupado com Moisés. Cadê o Moisés que nos tirou da terra do Egito? Se vocês estudarem o capítulo 32, que é um pouquinho grande, por isso que eu não estou lendo aqui tudo para vocês, vocês vão ver que eles estão reclamando: cadê o Moisés, aquele que nos tirou do Egito? Quem tirou não foi Moisés, foi Deus. Mas tudo bem. Então, Arão fez todo o preparativo para a confecção do bezerro de ouro e o altar para a idolatria. Percebam que a desculpa do povo era adorar o Deus de Israel, sendo representado pelo bezerro de ouro, que é uma idolatria. Não interessa a intenção. Algo que hoje em dia vemos muitos líderes religiosos falarem que isso não é idolatria. É uma forma de anabolizante da fé. Eu já escutei padre falar isso. Padre até famoso, tá? Isso não é idolatria. Fala de uma forma tão bonita, sabe? Isso é um anabolizante da fé. E os que falam muito isso são os padres católicos. De boas intenções, o inferno anda cheio. Arão foi responsável pela idolatria do povo. Mas depois os levitas se arrependeram e se juntaram ao Senhor, ao Deus de Israel, e eliminaram o mal no meio deles. Tá? Preste atenção a essa parte, tá? Não se esqueçam, eliminaram o mal no meio deles. Houve um arrependimento do povo, houve um arrependimento dos levitas, Arão, eles se arrependeram. Quando Moisés falou para Deus riscar o nome dele do livro, aí repetindo aqui, ó: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Deus falou a Moisés: respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Perceba que por isso morreram 3.000 entre o povo. Olha aí Deus eliminando, riscando o livro. Pois esse era o riscar o nome da lista dos viventes. Livro da vida, dos viventes, dos vivos, que estavam escritos entre os que iam a Canaã. Existia um registro histórico daquelas pessoas que estavam tiradas do Egito, que estavam indo para a terra prometida. E isso não tem nada a ver com salvação. Isso não tem nada a ver com salvação, meus queridos. Como se Deus não soubesse quem iria crer ou deixar de crer. Pois Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Já imaginaram como é Deus que predetermina quem vai crer? Ou que alguns creem que Deus é presciente? Vamos entrar na cabeça daquelas pessoas que acham que Deus... Não, Deus conhece o futuro. Ele olha lá no corredor do futuro e viu. Esses vão crer, esses não. Tá? Vamos entrar nesse raciocínio, que não é o meu. O meu é que Deus determina, aqueles que são para salvação, outros não. Mas vamos entrar nesse raciocínio. Tá? Então, já imaginaram como é Deus é que predetermina que vai crer? Ou que muitos acreditam que Deus é presciente, pois Ele sabe o futuro quem vai crer. E então, não teria lógica. Pois se Deus é presciente, como alguns creem, então por que Deus riscaria o nome de um livro se Ele mesmo saberia que Ele não iria crer? Vocês estão entendendo? Já que essas pessoas pensam assim: não, Deus sabe quem vai crer. Então por que Ele vai ter o trabalho de riscar o nome do livro da vida de uma pessoa que Ele já sabia que não ia crer? Vocês estão vendo como não tem lógica? Tá? E vamos continuar aqui os estudos. Se não me engano, em Salmo 69, o rei Davi estava sendo perseguido pelos ímpios, pelos seus inimigos. Não é pelos justos, pelos inimigos. Se vocês derem também uma lida no capítulo 69, vocês vão entender. Tá? Então, no versículo 21 diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro como justos. Davi está falando para que Deus matasse aquelas pessoas, aqueles ímpios que estavam perseguindo ele. Davi estava clamando ao Deus de Israel para eliminar aquele povo aqui na terra, no livro dos vivos. Se vocês olharem no mesmo Salmo 69, em outras versões, algumas está assim: livro da vida. Justamente por isso que tem essa diferença de vida para vivos, para mostrar que existe uma diferença para as pessoas entenderem. É livro dos vivos de Israel. Tá bom? Agora, vamos ver quando o significado é o livro da vida, da salvação. Eu separei aqui, ó.
Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz, Paulo falando, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo estava falando de pessoas que estavam evangelizando e afirmando que eles são tementes a Deus, o nome deles estavam escritos no livro da vida. Aí está fazendo referência à salvação. Continuando, Apocalipse versículo 3, tem 2 versículos aqui que eu notei. Apocalipse capítulo 3, vamos lá. O vitorioso será vestido de branco, olha só, já nós falando da salvação da alma. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Vocês estão vendo, gente? Aqui está dizendo, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei. Tá? Mas isso é para quem? Os vestidos de branco, os escolhidos, os eleitos, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Jamais apagará. Jamais apagará. Aí no versículo 8 diz assim, ó, sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Não tem como você vacilar com Deus, se você é um dos eleitos dele. Né? Porque foi ele quem buscou, não há quem busca Deus. Se não há quem busca Deus, é somente Deus nos buscando. Tá? Ah, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É o Espírito Santo que cuida para que a gente não caia. Estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus não bate a porta de bode. Jesus bate a porta de ovelha. Jesus não perde tempo. Não há quem ele abra a porta, bata a porta que não vai abrir. Porque Jesus mesmo falou, todas as ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Vocês estão entendendo? Então, seja tudo que você faz, abrir para você uma porta porque ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Nós temos pouca força. Mas ainda assim, obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Por quê? Porque o Espírito Santo que nos justifica. Nós temos pouca força. Quando nós somos filhos de Deus, passamos a largar. Morremos para o pecado, da escravidão do pecado. Nascemos de novo. Temos a vida eterna. E a gente só continua de pé, porque pecadores todos nós somos, só continua de pé porque o Espírito Santo está conosco, nos mantendo de pé, fazendo caminhar com Cristo. Tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. O Apocalipse 17 agora fala o seguinte, versículo 8. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes, presta atenção, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, antes de criar o mundo, no livro da vida tem nomes, Joãozinho de Albuquerque Figueroa. Esse não vai estar no livro da vida. Vocês estão entendendo? Bem literal para vocês entenderem. Ó. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Existe um livro, antes de criar o mundo, existia um livro que Deus fez. Livros, plural. Um é aquele que vão estar escritos no livro da vida, tá? E os que não estão escritos, tanto é que diz, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Eles não foram escritos antes do mundo criar. Então há uma seleção, quer você queira ou não, tá? Continuando aqui, ó, Apocalipse 20, se eu não me engano, Apocalipse 20 fala Apocalipse 20, ó. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito. Está vendo? Isso aí é sobre a salvação também, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo.
esse lago de fogo é a segunda morte. Tá? E quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no fogo. Aqueles que não têm o nome. Antes de criar o mundo, repetindo, tinham os nomes que já não estavam escritos no livro da vida. Já não estava escrito. Esses foram lançados no fogo, no lago de fogo. E para terminar, Apocalipse 21 diz: nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Então, meus queridos, é o que a gente vê. Existe o livro dos vivos, que Deus era juízo na hora, tá? Um registro daquele povo de Israel. Existe o livro da vida, que é da salvação, mas Deus, em hipótese alguma, Deus é Deus de confusão. Deus, quando elege alguns para serem salvos, porque não há quem busque a Deus, se todos nascemos pecadores, do pecado original de Adão e Eva, todos estávamos mortos, na palavra de Deus. Morto não consegue fazer nada, está morto. E que se Deus fala, não há um justo, que não há quem busca a Deus, todos se extraviaram, somente Deus nos buscando. Tá? Então Deus nos busca através do que? A tua graça. E a graça vem junto, a fé, o Espírito Santo. Ele está conosco, como Deus diz. Aos homens cabe fazer planos. Você faz planos para ir para uma faculdade, você faz planos para poder... aquilo que você quer. Mas se não for da vontade de Deus, mas o Senhor dirige os passos. Ao ser humano cabe fazer planos, mas o Senhor dirige os passos. Tá? Então Deus não tem essa de riscar. Coloquei. O cara errou. Risquei. Ele voltou aos caminhos do Senhor. Ele era um desviado, como a gente escuta muito isso hoje em dia. Voltou, Deus riscar. Gente, vamos crescer biblicamente, tá? Vamos parar de seguir essas heresias. Fica com Deus.